Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de vida após a morte. Sempre pensei que, quando a gente morre, tudo simplesmente acaba. Mas o que aconteceu comigo virou tudo do avesso. Mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. E o que pode existir depois dela? Tudo começou num dia comum. Eu estava no trabalho, meio cansado, achando que era só estresse. Mas aí veio uma dor no peito, forte, repentina. Achei que fosse passar, só que não passou. Foi piorando. Quando percebi, já estava no chão, sem conseguir respirar. Tudo começou a escurecer, como se alguém estivesse apagando a luz devagarzinho. E então, eu apaguei. Mas o mais estranho é que mesmo assim, eu ainda estava ali, consciente. Só que fora do meu corpo. Eu via tudo, os médicos correndo, tentando me reanimar, como se fosse cena de filme. Eu olhava para o meu corpo naquela maca, cheio de fios, com um monte de gente em volta. E ao mesmo tempo, me sentia flutuando, leve, sem dor, em paz. Foi aí que eu percebi uma presença. No começo, pensei que era coisa da minha cabeça, uma alucinação, sei lá. Mas quando olhei para o lado, lá estava ele, meu avô, o mesmo que morreu quando eu tinha uns 10 anos. Só que agora, ele parecia mais jovem, e o sorriso era o mesmo de sempre, calmo, sereno. Ele não falou com a boca, mas eu entendi tudo o que ele queria dizer. Era como se a voz dele surgisse direto dentro da minha mente. Ele me olhou com ternura e disse: "Ainda não é sua hora." Naquele instante, um arrepio percorreu tudo em mim, ou tudo o que eu era naquele momento. Porque eu sabia, meu coração tinha parado, eu estava morto. E mesmo assim, estava ali, diante do meu avô, num lugar que não dava para explicar. Era como se fosse uma sala, mas sem teto, sem parede. Tudo era meio dourado, meio embaçado, uma luz intensa, mas que não doía nos olhos. Na verdade, era uma luz que parecia te envolver, como um abraço. E foi então que ele se aproximou de mim. Ele se aproximou, me olhou bem nos olhos, e eu senti uma paz que nunca tinha sentido na vida. Uma sensação de que, ali com ele, nada podia me machucar, como se o tempo tivesse parado, como se tudo fizesse sentido. Eu queria perguntar tanta coisa, queria saber onde a gente estava. Por que ele estava ali? Porque justo ele veio me encontrar. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele já respondeu, como se tivesse lido meus pensamentos. "Eu vim te buscar, mas não é agora." Essas palavras ecoaram dentro de mim de um jeito estranho. Era como se ele soubesse o que ia acontecer comigo, como se tudo já tivesse sido planejado. E o mais doido é que eu sentia que ele não estava sozinho. Eu não via ninguém mais, mas dava para sentir presenças por perto. Tipo quando você entra num lugar e sabe que tem gente ali, mesmo que não veja ninguém. E foi aí que ele apontou para frente. Quando eu olhei naquela direção, vi uma coisa que me marcou para sempre. Era como se tivesse uma grande estrada feita de luz. Mas não era luz comum, dessas que a gente vê com lâmpada. Era uma luz viva, pulsante, que parecia me chamar. Eu senti uma vontade enorme de ir. Era como se aquela estrada levasse para algum lugar que eu já conhecia, mas tinha esquecido. Um lugar onde tudo era amor, calma, verdade. Mas ao mesmo tempo, meu avô estendeu a mão na minha frente, tipo bloqueando o meu caminho. E aí ele falou de novo: "Você precisa voltar. Tem coisa que você ainda não fez. Gente que ainda precisa de você." Na hora, eu comecei a chorar. Chorar mesmo, de verdade. Como uma criança. Eu não queria voltar. Aquela paz que eu sentia ali era como se nada no mundo pudesse se comparar. Nem o melhor abraço, nem o melhor dia da minha vida. Era algo muito maior. E ele entendeu, me abraçou. Um abraço tão real que eu juro que senti até o cheiro dele. Aquele cheiro de loção pós-barba que ele usava quando eu era pequeno. Aquele cheiro que ficou guardado na minha memória por anos. E agora estava ali, de novo. E ele disse só mais uma coisa: "Confia, quando for sua hora de verdade, eu estarei aqui de novo." Depois que ele falou isso, tudo começou a mudar de novo. A luz ao redor foi ficando mais fraca, como se estivesse se apagando devagar, igual a um pôr do sol que some no horizonte. E junto com a luz, aquela paz também começou a desaparecer. Era como se eu estivesse sendo puxado de volta, contra a minha vontade. A última coisa que eu vi foi meu avô sorrindo para mim. Um sorriso sereno, meio triste, mas cheio de amor. Ele acenou com a cabeça, tipo dizendo: "Vai, tá tudo certo." E então, tudo escureceu. Foi aí que começou o que eu só posso descrever como um retorno doloroso. Sabe quando você acorda de um sonho bom e sente uma tristeza profunda? Agora imagina isso, multiplicado por 1000, com dor física de brinde.
Eu senti um tranco no peito, como se alguém tivesse me chutado por dentro. Meus ouvidos estouraram com o barulho dos aparelhos. Gente gritando, luzes fortes, cheiro de hospital. Era como cair de um paraíso direto no caos. E a primeira coisa que ouvi, já consciente, foi a voz de uma enfermeira gritando: "Ele voltou! Ele voltou!" Abri os olhos com dificuldade. Tudo embaçado. Respirar era difícil. Mas eu estava ali, vivo, de volta. Os médicos pareciam em choque. Disseram que meu coração tinha parado por alguns minutos, que fizeram de tudo e já estavam quase desistindo. Fui levado para a UTI e passei dias tentando entender o que tinha acontecido, tentando colocar em palavras o que eu vivi naquele lugar, se é que dá para chamar assim. Mas por mais que eu tente, ninguém entende direito. Já me chamaram de maluco, disseram que foi alucinação, sonho ou efeito da medicação. Mas eu sei o que vivi. E não foi um sonho. Eu senti, eu vi, eu abracei o meu avô. E desde aquele dia, eu não sou mais o mesmo. Depois que saí do hospital, parecia que tudo ao meu redor tinha mudado. Mas o que mudou de verdade fui eu. As coisas que antes eu achava importantes começaram a perder o valor. Correria, briga boba, status, dinheiro, discussão. Tudo isso começou a parecer pequeno demais. Porque agora eu sabia que tem algo a mais esperando a gente. Algo muito maior, muito mais real do que tudo que a gente vive aqui. E por mais doido que pareça, eu também passei a sentir a presença do meu avô às vezes. Não é que ele aparece, nem nada assim, mas tem momentos em que eu fecho os olhos, respiro fundo e sinto que ele tá ali, tipo uma brisa leve, uma paz que chega do nada, um silêncio que fala, pode rir se quiser, mas eu sei que é ele. Comecei a valorizar as pessoas de outro jeito. Falar mais "eu te amo", escutar de verdade, abraçar com vontade. Porque agora eu sei que a gente pode ir embora a qualquer momento. E que talvez alguém do outro lado esteja esperando a gente com o mesmo amor que um dia deixou aqui. Eu não vi anjos com asas, não vi portões dourados, mas vi o que precisava. Vi alguém que eu amava, esperando por mim num lugar onde não existe dor. Um lugar de luz, de verdade, de amor puro. E a parte mais forte de tudo isso é saber que a vida não acaba quando o corpo apaga. Que existe sim algo além. Algo que a gente não consegue explicar, mas que tá lá. E que, quando a nossa hora chegar de verdade, a gente não vai estar sozinho. Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. A morte deixou de ser o fim e passou a ser só uma travessia. Um caminho que todos nós vamos trilhar, cedo ou tarde, mas agora, com menos medo. Porque eu vi, eu senti, e eu voltei com a certeza de que o amor não termina quando o coração para. Ele continua, do outro lado, esperando a gente. Se você já perdeu alguém que ama, eu só posso te dizer uma coisa. Essa pessoa não foi embora para sempre. O laço continua. Invisível, mas firme. E quando chegar sua hora, pode ter certeza. Alguém que você ama vai estar lá, esperando por você, do mesmo jeito que meu avô estava por mim. Essa experiência me ensinou que a gente precisa parar de viver no automático. Amar mais, perdoar mais, abraçar mais. Porque no fim, o que realmente importa não é o que você tem, é quem você tem e o quanto você amou enquanto estava aqui. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de coisas que a alma sente, mas nem sempre sabe explicar. E se prepare, porque no próximo vídeo a coisa fica ainda mais profunda. Tem pessoas que passaram pela mesma experiência que eu, mas com um detalhe diferente e ainda mais emocionante. Eles estavam me chamando. Pessoas que morreram por instantes e viram seus familiares já falecidos do outro lado, chamando pelo nome, estendendo as mãos ou simplesmente olhando nos olhos com aquela saudade que só quem ama entende. Será que essas pessoas voltaram por acaso? Ou será que alguém do outro lado quis que elas ficassem mais um pouco aqui? Você vai se arrepiar com o que vem por aí. Te encontro no próximo vídeo. Até lá, cuide de quem você ama. E nunca se esqueça, o amor é eterno.